Ouvinte, eu custo acreditar que isto seja verdade. Você já ouviu isso? Você já ficou espantado, espantada por alguns casos que você ouviu de uma vizinha, de um vizinho, ou então leu nos jornais? Hoje nós estamos na tecnologia, na internet. Eu fiquei abismado quando aqui na produção, a minha produtora Tami Cristina de Barros, ela que separa, relaciona as notícias que nós vamos falar aqui na rede, eu fiquei angustiado. Não tenho vergonha de falar. Fiquei muito triste, mas tendo conhecimento dessa grande profissional que é a minha produtora, ela só passa as coisas para mim quando ela tem certeza absoluta que tem um final feliz. Quando envolve crianças. E aqui tem um final feliz, graças a Deus. Vamos participar juntos? Até pra gente começar fica difícil. Olha, Tony Hudson, ele tinha apenas 41 dias, pouco mais de um mês e meio de vida, quando foi hospitalizado. Ele foi hospitalizado com 41 dias, Tony Hudson, com apenas 41 dias de vida, quando foi hospitalizado com falência múltipla de órgãos e sepse, devido a agressões. Sabe por quem? Pela mãe e pelo pai. Isso é pai? Isso é mãe? Um garoto, olhando a foto dele aqui, que lindo, olha, você vê aí também agora? Tony Hudson, esse menino, olha, é um garoto de ouro. Ele foi hospitalizado com falência múltipla de órgãos e sepse devido a agressões dos pais. O caso desse menino teve as duas pernas amputadas, teve que amputar as duas pernas por causa das agressões cometidas por seus pais biológicos, quando ainda era bebê. Inspirou um projeto de lei que, se aprovado, poderia punir com prisão perpétua atos de violência contra crianças no Reino Unido. Não é no Brasil não, né? Porque lá os políticos se preocupam com o povo. A iniciativa, baseada no que aconteceu com Tony Hudson, hoje ele tem 6 anos de idade. E olha, eu tenho certeza que você que é mãe principalmente, não que as outras pessoas não tenham sensibilidade, mas eu tenho certeza que você que é mãe, ou você que é mulher que está me ouvindo agora, vai ficar sensibilizada com o desfecho disso aqui. Hoje esse garotinho, esse menino de ouro lindo, ele tem 6 anos de idade. Foi proposta pelo parlamentar conservador Tom Tugendhat. Deixa eu ver se eu li certinho. Esse homem merece ser aplaudido de pé. Esse parlamentar, né, Tom Tugendhat, e conta com o apoio da família adotiva do garoto. Ele foi adotado por uma família, e essa família é de ouro também. Como eu disse, ele tinha 41 dias de vida quando foi hospitalizado com falência múltipla de órgãos e sepse, infecção generalizada, após ser espancado pelos pais biológicos. Vou falar o nome desses canalhas. É a mãe, Jodie Simpson, e o pai, o canalha Tony Smith. Então, 2 canalhas que mereciam prisão perpétua. A mãe, sem vergonha, cretina, escrota, Jodie Simpson, e o pai, Tony Smith. Olha só o que os médicos declararam. Os médicos não esperavam que ele sobrevivesse, mas lutaram durante 6 semanas para salvá-lo inicialmente, e posteriormente tiveram que amputar as 2 pernas de Tony, abaixo do joelho. Os pais do menino foram condenados em 2018 à pena máxima de prisão para casos como esse.
que é 10 anos. Lá, imagina aqui eles iam sair pela porta da frente. Mas o casal pode ser libertado já em setembro do ano que vem, após ter cumprido metade da pena. Olha aqui, durante o decorrer que eu estou narrando aqui, você vê o parlamentar, o deputado Tony Tugendhat. Eu vou falar ele só de Tugendhat. Eu acho que é Tugendhat, né, também. A Tami estava me dizendo que pronuncia Tugendhat. Então, olha, o Tugendhat, esse homem precisa ser referenciado. Esse é político de verdade. Ele tem feito campanha com a mãe adotiva, que é essa mulher aí, ó. Essa santa aí, ó, a Paula. Vê o garotinho do lado dela, como ele tá feliz? Puxa vida. A Paula, por uma nova lei, que levaria o nome do garoto. Que bacana. Aí começa a felicidade, né? Por isso, o parlamentar Tugendhat quer aumentar a punição para casos de abuso infantil. Pelo projeto de lei, batizado de Tony's Lei, Lei do Tony, olha que bonito. Os culpados de matar uma criança poderiam ser punidos com a prisão perpétua a partir dos 14 anos de idade. Oh, é isso. É isso. Pelo projeto do deputado Tugendhat, a lei será batizada com o nome do menino. Lei do Tony. Os culpados de matar uma criança a partir de 14 anos de idade devem ser punidos com a prisão perpétua, já que aqueles que causam lesões corporais graves enfrentariam 14 anos em vez dos 10 atuais. Bom, é uma melhoria. E eu fico impressionado como aqui no Brasil não existe um deputado dos 513 em Brasília que fala sobre a lei penal de mudar e tal. Agora vai ter eleições de novo, 2022. Eles não dizem nada. Que Brasil vergonhoso. Eu tenho vergonha de vocês, deputados federais aqui de São Paulo, ou do Brasil. São Paulo também. O objetivo, assim, é igualar as punições para atos de violência contra as crianças às dos adultos. A rede BBC, Tugendhat, o deputado, explicou que como o Tony era muito jovem para identificar quem o havia agredido, aí ele diz ainda, olha, entre aspas, ele não pode ver seus pais biológicos acusados do crime apropriado. Numa situação muito rara, ainda diz aqui o deputado, como esta, ele destaca que é extremamente raro perguntar qual foi o responsável, é ridículo. E é verdade. Como que uma criança vai lembrar, né, de quem agrediu ele? Ele de 41 dias de idade. Ele disse que a nova lei garantirá que a responsabilidade dele seja clara, mesmo que um bebê não possa testemunhar, obviamente. Ridículo. O projeto de lei ainda aguarda votação para ser aprovado. Se fosse no Brasil, podia esquecer, hein? Nova vida. Tony, o garotinho de 6 anos de idade, mora com os pais adotivos. Paula, essa moça loira linda aí, ó, abençoada por Deus, e o Mark Hudson, que não está aqui na foto, nas imagens que você vê aí. Ele foi adotado pelo casal quando ainda estava no hospital. Agora eu tomei conhecimento, até chorei. Te juro que no cafezinho aqui eu chorei. Para ver essa mãe adotiva dele, a Paula. Ela já tem, gente. Gente, ela já tem 7 filhos. 7 filhos. E ela poderia falar assim, ah não, mais um que não sei o que tal. Ela adotou esse anjo. Ela diz o seguinte, olha só. Parabéns, viu, Paula? E o Mark Hudson, seu esposo. Ela diz o seguinte, abre aspas, as crianças são as mais vulneráveis da sociedade e as sentenças simplesmente não refletem a seriedade dos crimes cometidos, diz Paula à rede BBC. Em outra entrevista à emissora britânica, olha só, Sky News, em novembro de 2019, Paula, a mãe adotiva de Tony, diz o seguinte, lembrou que quando ouviu pela primeira vez no hospital, olha só o que ela relata. Em 2015, uma assistente social me procurou e perguntou se eu poderia visitar um bebê de 4 meses no hospital, que estava com os membros quebrados e muito mal, contou Paula. Prontamente fui visitá-lo e descobrir mais sobre ele. Com 5 semanas ele tinha todos os membros quebrados.
luxações do tornozelo, desde os dos pés, polegares, fraturas múltiplas. Ele ficou sem assistência médica por até 10 dias. E nessa época, seu pobre corpinho tinha acabado de desistir. Ele teve falência múltipla de órgãos, um edema no cérebro. Veja só, um edema no cérebro, gente. No cérebro. Isso não é coisa de a gente brincar com isso, não. É um absurdo. E ela complementa ainda aqui. Acoplado aos aparelhos, como disse. Se não fosse pelo incrível, veja só, NHS, Sistema de Saúde Público do Reino Unido, é o SUS. É o SUS. Ela diz aí, ó, se não fosse pelo incrível NHS, Sistema de Saúde Público do Reino Unido, o SUS britânico, trabalhando tão rápido e incansavelmente com ele, Tony estaria morto. Nós o trouxemos, me emocionando, não tem jeito. Nós trouxemos ele para casa, ainda sem saber se havíamos feito a coisa certa. Diz a Paula, estava preocupada com ele fosse muito frágil para estar em casa, com os nossos outros 7 filhos, que ao contrário de Tony, não são adotados. Mas eu e o meu marido decidimos que o amaríamos e protegeríamos. É fogo, não? E fizemos um acordo para não super proteger. Olha só a preocupação dela e do marido dela, a mãe adotiva. Nós decidimos que o amaríamos e protegeria ele. E fizemos um acordo de não super protegê-lo. Ela já tem 7 filhos. E eu iria o tratar como todos os outros filhos, os 7 filhos. Ele, Tony, se acomodou em uma semana, já estava sorrindo. 6 anos de idade o menino hoje tem. Veja bem, naquela época. Paulo ficou sabendo que o Crown Protection Service, CPS, Ministério Público Britânico, não iria processar os pais biológicos de Tony, com base em evidências insuficientes e por não saber qual dos pais causou os ferimentos. Quer dizer, aí tem um pouquinho aqui dos nossos políticos, né? Por isso ela, Paula, decidiu reunir provas e apelar da decisão. Veja só, além de adotar o menino, ela correu atrás. Comecei a pensar nos filhos que morrem e não tem quem lute por eles. Ou nos filhos que não são adotados e não tem ninguém para apoiá-los. Por isso iniciamos a campanha para que as penas contra abuso infantil aumentassem. Não vamos desistir, vamos lutar para que haja mais proteção para as crianças. Segundo Paula, Tony é incrível. Ele pode ter perdido as 2 pernas, mas nada o detém. Ele se movimenta, usa uma cadeira de rodas, mas gosta de ser muito independente. Ele escala tudo. Faz tudo que uma criança normal faria agora. Ele começou a estudar em setembro, uma escola regular, se adaptou extremamente bem e superou todas as expectativas. Tony é simplesmente um garotinho incrível, cheio de vida, indo muito bem e extremamente brilhante. Paula disse que também que a adoção de Tony teve um impacto positivo em toda a família. Tony, sem dúvida, mudou nossas vidas. É uma alegria tê-lo por perto. E todas as crianças o tratam exatamente como os outros. Como se ele não fosse uma criança com deficiência. Tony mudou a forma como eles, irmãos, encaram a vida. Eles não reclamam mais. Tony mudou a forma como eles, irmãos, encaram a vida. Eles não reclamam mais das coisas e todos se juntam para ajudar. Aquelas coisinhas que a gente reclama no dia a dia, né?
Todo mundo já foi criança e sabe do que eu estou falando. As crianças, simplesmente, as 7 crianças, pararam de reclamar. Depois de ver a situação do menino, dando exemplo de vida. Eles se tornaram muito mais atenciosos e receptivos às outras pessoas agora. Sim, os meus 7 filhos captaram o exemplo de Tony. Perceberam também como as coisas podem ser difíceis para outras pessoas. Segura agora, hein? Segura agora. No ano passado, 2020, Tony arrecadou cerca de 11 milhões de reais para o hospital que o salvou. Acredita nisso? No ano passado, Tony arrecadou 11 milhões, mais de 11 milhões, vamos arredondar, 11 milhões de reais, colocando na nossa moeda aqui do Brasil, para o hospital que o salvou, com doações por ter caminhado 10 quilômetros com as suas próteses. Ele se diz, com 6 anos de idade, inspirou no capitão Tom Muri, que arrecadou mais de 32 milhões de libras, cerca de 241 milhões, para instituições de caridade ligadas à NHS, que é a UBS de lá, dando 100 voltas em seu jardim antes do seu 100º aniversário em abril do ano passado. Infelizmente, o capitão Muri morreu de Covid-19 em fevereiro deste ano. Veja só, o menininho de 6 anos de idade, ele se inspirou no capitão Tom Muri, que arrecadou mais de 32 milhões de libras, 241 milhões, e infelizmente ele faleceu esse ano. Que exemplos, né? A gente vive de exemplos. Pessoal, me desculpe. Mesmo tendo conhecimento desse caso, é difícil a gente não se emocionar. Eu tenho certeza que alguém que esteja me ouvindo agora tem se emocionado. Vamos aos comentários. A Edna Queiroz, monstruosidade. E tem acontecido violência contra crianças sempre de forma assustadora. Aqui no Brasil vemos casos chocantes. A pena tem que ser máxima, sem regalias e redução, saídas ou prisão domiciliar. O Manuel Messias, crianças são seres indefesos. Muito fácil bater em alguém que não tem condições de se defender. Daniela Salvador Moreira, o Brasil já está seguindo o exemplo, libertando criminosos antes de cumprir a pena. Lamentável. O Marcel Soares, Tony, já tem... Tá difícil hoje, hein? Marcel Soares, Tony, você já tem o seu nome de super-herói. Desde bebê existiu a maldade da espécie humana na torcida por você. Super Tony, parabéns aos pais adotivos. Dedilúcio dos Santos Silva, o Brasil deveria seguir o exemplo. Vera, enquanto isso aqui no Brasil a pena para esse tipo de crime é realmente uma pena de tão leve que é. Absurdo. Wagner Beck Jr. No Brasil o presidente já matou mais de 450 mil e tem gente que defende todo esse tipo de situação.
Emerson Vitória Melo. Não entrem nessa ideia de que casos assim são comuns. São abominações muito longe da realidade. Sim, é verdade que existem pessoas que não deveriam ser pais. Mas o jornal faz parecer que é uma coisa rotineira a maldade, mas não é. Concordo, viu, Emerson? Aquela Verusca Moreira de Figueiredo diz o seguinte: infelizmente vivemos numa terra de ninguém. Crianças são brutalmente espancadas, abusadas, maltratadas e mortas todos os dias no Brasil. Esse é um país onde a violência ainda fica impune. Quando o caso vai para a mídia, os, entre aspas, animais pegam alguns poucos anos de cadeia, mas com pouco tempo estão nas ruas de novo. Seres que batem em seus filhos não fazem isso para ensinar ou corrigir. Fazem porque são gente, porque não são gente, não são humanos. Esse tipo de ser vivo deveria, no mínimo, sofrer o mesmo que fez a criança e nunca mais ver o sol na vida. Morrer não. Deveria sofrer amargamente até definhar, diz aquela Verusca Moreira de Figueiredo. O meu xará, Edson Júnior. No Brasil tivemos agora um caso gravíssimo de uma criança que foi brutalmente morta pelo padrasto e pela mãe. É o caso Jairinho, né? E não existe movimento dos políticos para melhorar a lei em nenhum, nem esquerda nem direita. É uma lástima. Olha, eu paro por aqui. Não dá para continuar esse caso. Mas vou encerrar da seguinte forma. Cadê um dos 513 deputados que tenha interesse, iniciativa de melhorar alguma coisa em relação à proteção às crianças, às mulheres que estão morrendo aí diariamente pelos seus companheiros? Cadê o apoio às crianças, como nesse caso aqui do Tony? O exemplo da Paula, a mãe dele, adotiva, que mesmo com 7 filhos adotou o menino, o 8º filho, e os irmãozinhos dele tratam ele como se fosse irmão normal. A educação é a base de tudo, né? Meu Deus do céu. Apesar dos pesares, vamos em frente.